Ah, agora começou. Acho que fui eu que consegui gravar aqui, não foi não? Não sei, alguém está gravando. Boa noite, então, a todos. Boa noite, as meninas que chegaram agora. A Luzia. Quem mais? A Jandira e a Silvana, que eu vi que entrou. Boa noite, menina. Então, a gente vai iniciar com a nossa convidada Bruna, falando sobre os pertences dos nossos amados, né? Um tema que a gente, principalmente no início do luto, e logo após, assim, a gente fica meio perdida nessa questão, e até hoje, pode passar o tempo que for, sempre a gente vai ter o que falar sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Bruna, ao Mães Esperança, e obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, meninas, pelo convite. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Eu queria, inclusive, ter mais tempo e disponibilidade para estar mais vezes com vocês, porque a ideia é sempre trocar, mas quando eu me dou conta, eu aprendo muito mais. Para mim, a experiência é muito mais rica. Eu sempre saio com uma experiência nova, com uma história nova, com um toque diferente, e isso muda, inclusive, a minha forma de olhar aqui em clínica para as minhas pacientes e para as situações de luto. Eu trabalho com mães especificamente, e o meu trabalho com mães inclui mães enlutadas, né? Então, para mim, acaba sendo muito rico ter a experiência de vocês e poder contar também com esse momento de troca, né? E para falar sobre os pertences, para falar sobre o que fazer com o que fica depois da morte de alguém tão querido, eu não posso começar sem contextualizar. Eu não posso partir de uma situação em que houve a perda e o que fazer a partir de agora. A gente precisa fazer uma caminhada contrária no tempo, porque nós estamos numa sociedade, inseridos numa cultura em que o luto é algo difícil de ser lidado, de maneira geral, e que é um tabu muito grande quando a gente se sente no direito de viver isso de uma forma intensa, e pôr para fora mesmo, e sofrer, e reviver, e viver mesmo tudo que precisa ser vivido para que a gente consiga, de alguma forma, confortar e acomodar esse sentimento dentro da gente. Então, não dá para falar do que fazer ou do que pode ser feito com os pertences sem antes olhar para uma sociedade que cobra, para uma sociedade que julga, para uma sociedade que diz o que é certo e o que é errado ser feito e que aponta dedos. Então, eu acho que a gente precisa ter muita consciência e muita clareza de que o que precisa ser feito é por nós mesmos e pelos nossos, pelas pessoas que estão próximas a nós, pelas pessoas que estão vivendo a dor, pelas pessoas que estão sentindo a falta de alguém. E quando a gente fala de um filho, claro que não tem escala, não tem comparação, mas a perda de um filho é uma dor que não tem por onde dar vazão. E aí eu fico pensando o quanto que a pessoa desavisada vai vir te cobrar para desmanchar o quarto, a pessoa desavisada vai pedir para você pôr algo em doação ou para você ajudar alguém que precisa. E às vezes até por conta dessa pressão social, a gente acaba cedendo, sem levar em conta o nosso tempo, sem levar em conta o nosso desejo, sem levar em conta os nossos planos. E as cura não, mas o conforto das nossas feridas. Então, essa reflexão vem para que antes que a gente possa falar sobre certo e errado, porque no luto não existe certo e errado, não existe tempo adequado, não existe o que precisa ser feito em X tempo, a gente precisa olhar para dentro e entender o que para nós faz sentido. Se para mim faz sentido deixar um quarto fechado por 6 meses ou até mesmo um ano, para que eu tenha condição de entrar e fazer toda a mudança, ou no dia seguinte eu tenho condição de entrar e fazer toda a mudança, é o que faz bem para mim, é o que faz bem para o meu núcleo familiar. E claro,
uma coisa que também não pode ser deixada de lado é que tudo que é feito às pressas, tudo que é feito sem pensar, tudo que é feito no impulso pode ser cobrado. Eu escuto histórias aqui na minha clínica e, por favor, eu não quero aqui ficar falando sozinha, se vocês quiserem compartilhar com a experiência de vocês, fazer perguntas, é esse o momento, é uma troca. Mas eu escuto muito aqui, no calor da situação, no dia do velório mesmo, depois do enterro, eu abri o quarto e eu tirei tudo e eu dei fim em tudo. No mês seguinte, eu estava procurando aquele perfume, ou eu estava procurando aquele detalhezinho, aquele chaveirinho e não achei. E aí a questão que fica é, como é que eu vou lidar com a falta da falta? Porque o buraco está tão grande, o buraco está tão dolorido, a ferida está tão sangrando ainda, e quando de repente é um acalento, quando é uma lembrança, quando é alguma coisa que pode fazer um quentinho, um gostosinho, não tem mais. Então, assim, se eu pudesse falar sobre algo que, em termos de certo e errado, e eu procuro sempre deixar isso de lado, escuta o teu coração, escuta o teu momento, escuta o teu tempo, percebe quando é a hora de fazer e como fazer. Tem pessoas que dão para qualquer pessoa, passam para frente. Tem pessoas que escolhem entes queridos, amigos, parentes, primos, enfim, irmãos, que querem manter. É uma espécie de um ritual. É uma espécie de uma forma de manter vivo e ainda assim se despedir. Quando eu falo essas palavras, faz sentido para vocês? Manter vivo e se despedir? Faz. Porque demorei 1 ano para fazer. É isso mesmo. E deixa eu abrir tudo aqui que eu não consegui ler. E foi Demorou dolorido. 1 ano. E quando isso, independente do tempo, eu não estou aqui para falar, olha, de 6 meses a 1 ano é saudável, de 1 ano a 2 não é. Quando a gente fala de um luto patológico, a gente fala de um luto que prejudica, que não te permite seguir. Agora, se você leva um tempo que para você é suficiente para se desfazer ou para reorganizar aquele cômodo, se a sua vida está conseguindo se construir, como é que eu digo? Aumentar, não é aumentar que eu quero falar, se expandir. Se você está conseguindo seguir, se você está conseguindo ter experiência, conseguindo ter momentos de felicidade, se você está conseguindo ter momentos de lazer, se você está conseguindo conciliar a dor com a vida que segue, não tem nada fora do lugar. E como a colega estava falando, deixa eu abrir aqui o chat dela de novo. Quem que falou? Sônia, né? Ela fala que quando ela abre o quarto, morre de chorar. A caixinha, né? A caixinha que ficou do quarto, que é um acalento para o coração. Ela perdeu o filho mais velho com 3 anos. Olha lá. Perdi meu filho mais velho, tem 3 anos, e o meu caçula, 5 meses, e ainda nem consigo entrar no quarto deles. Veja, é uma perda que não tem como mensurar. Não tem por que a gente ficar na cobrança de ter que fazer algo tão rapidamente. Eu entendo que as questões sociais, quem não está vivendo, quem está de fora, diz que deve ser feito rápido, porque nós somos de uma cultura que quer apagar, que quer fazer com que fique quase que caia no esquecimento.
E o luto não deve ser vivido dessa forma. Porque a vida, o amor, a existência, a experiência e as lembranças fazem parte e constituem você como você é hoje. E isso não tem como apagar. Como apagar? Então, é importante ter o seu tempo. Você ia falar alguma coisa, Val? Não. E aí, como eu fui, claro que fazendo uma mistureira toda para falar desde o começo e da falta de prazo, não tem prazo. Ai, minha luz está caindo aqui. Não tem prazo. Mas tem talvez a forma menos dolorosa de fazer quando vai fazer. Quando decide entrar, quando decide... Fica muito escuro se eu tirar a luz? Fica, né? Quando você decide acessar, talvez exista uma forma menos dolorosa de fazer isso. Mas isso também diz respeito à experiência de cada um. Então, eu posso citar inúmeros exemplos aqui, mas o que serve para Val não necessariamente serve para Nana, que não necessariamente serve para Rosângela. E aí, olha lá, ó, somos cobrados para desfazer das coisas. Ouvi muito, nossa, está tudo do mesmo jeito. E vai ficar. E vai ficar até você ter condição de mudar. Até você ter condição de parar de sangrar, pelo menos por um tempo, respirar fundo, tomar ar e seguir. E requer uma energia que talvez você não tenha para dar naquele momento em que estão te cobrando. Essa energia precisa ser dada quando você sentir que ela existe, que ela está dentro de você e que você está forte o suficiente para fazer algo com o que fica. E o que, assim, que eu percebo que funciona muito é transformar esse momento numa espécie de um ritual. E aí eu até copiei uma frase de um livro que eu gosto muito, que fala: ritualizar o amor perdido é encontrar formas de manter nosso relacionamento com aquele que morreu. Você encontrar uma maneira de transformar isso em um ato simbólico é uma maneira também de reforçar o amor na relação que existe. E que, por mais que não esteja mais de corpo físico, segue existindo para muitas mães e para muitas pessoas que acreditam que existe vida, algum tipo de vida em algum momento, e aí tem a ver com a espiritualidade, né? Algum momento após a morte. Muitas pessoas acreditam que é só matéria. Não quero cair nesse lugar de espiritualidade, porque eu sei que são crenças distintas. Mas quando a gente fala da perda de um filho, a gente fala de um sentimento que vai estar para sempre dentro de nós. E é isso que, de alguma maneira, ser ritualizado transforma em algo positivo. Então, quem sabe, escolher um dia específico, mesmo que seja um sábado ou um domingo, um dia em que você vai ter toda a sua atenção voltada para isso, um dia que você vai ter calma, vai ter paciência, vai poder se programar para fazer bem feito. Escolher, de repente, pessoas que possam estar junto no movimento ou ainda ao redor para ser amparo. De repente, o marido está no quarto e a mãe, a sogra, ou enfim, está lá na cozinha, está na sala. Se tiver mais filhos, convidar essas pessoas que conviveram mais de perto, ou o irmão, ou, sei lá, a esposa, enfim, pessoas que possam acompanhar, dependendo da idade e da situação. Perguntar e, de repente, deixar à disposição dessas pessoas mais próximas também. O que você gostaria daqui? O que você gostaria de ter disso tudo que está aqui? Se você estiver disposto a dividir. Antes mesmo de separar as mudas de roupas, pensar com quem que você gostaria que ficasse, que fim que você gostaria que destino que você gostaria de dar.
vai para doação, vai para uma igreja distante, vai para o filho da funcionária, vai para o irmão mais novo, vai para o cunhado, sei lá. Depende muito da idade e do seu círculo, né, de conhecidos. Mas o que você gostaria de fazer para, de alguma maneira, honrar a existência dessa pessoa que partiu? Porque não é simplesmente pôr num saco preto e passar para frente. Quando é feito dessa forma, sem planejamento, em algum momento pode ser que doa. Em algum momento você pode falar, poxa, eu nem sei que fim que deu, eu não sei onde foi parar, eu não sei com quem que ficou, e isso pode doer mais. Então, ter esse momento como uma espécie de ritual pode sim ajudar e não atrapalhar. E enquanto você pode falar, Nano. Ô, Bruna, e quando acontece, assim, não sei se aconteceu com alguma das meninas daqui, mas às vezes as pessoas, principalmente os parentes mais próximos, na ânsia de ajudar, acabam fazendo isso sem a nossa permissão. E aí, eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo recente agora, com a minha mãe. Quando eu fui fazer esse movimento, porque todo mundo estava me enchendo a cabeça para se livrar, digamos assim, né? Mas na hora que eu fui fazer isso, já tinham mexido em várias coisas que para mim eram tesourinhos ali da casa dela, sabe? Que eu mesmo gostaria de ter ficado com um tesourinho daqueles como filha, ter separado para o meu irmão que mora longe, né? E nós não tivemos nem assim, ninguém nem perguntou assim, posso levar? Né? Pode ficar comigo, sabe? Então, como que a gente faz? Assim, recuperar talvez esse objeto, ir atrás e tentar de alguma forma acertar essa conta, às vezes não é possível e às vezes gera um desgaste muito maior, né? Então, o que eu sempre falo que, e inclusive acontece mesmo, principalmente quando é bebê, de ir lá e desmanchar todo o quartinho antes mesmo da mãe sair do hospital. Isso é muito comum, né? E no seu caso com a sua mãe, de alguma maneira, tentar transformar isso em algo que possa ficar guardado para você. Então, de repente, tirar as fotos do que sobrou, tentar descrever o objeto ou o que você queria guardar, a lembrança que você gostaria de ter, como se num diário, e de repente pegar, vamos supor, eu queria um objeto que ficava em cima de uma mesinha de canto. E o objeto era douradinho, tinha uma forma assim, ou assado, tinha um cheiro assim, ou assado. De repente, tirar uma foto da mesinha de canto, onde o objeto ficava, e tentar descrever com palavras e guardar. E tudo que você puder, de repente, como se fosse num diário mesmo, descrever com a maior riqueza de detalhes possível. Para que quando você sentir saudade e você acessar, mesmo que por escrito, você vai lendo e vai puxando na memória e vai revivendo a lembrança, porque as lembranças são, mesmo que só em memória ou mesmo que numa leitura, o fragmento da vida que se foi e que faz parte da sua. Então, é muito importante tentar manter isso vivo. Quando eu falei da descrição, você chacoalhou a cabeça de um jeito que parecia que você estava imaginando e descrevendo o Então, se faz sentido para você, e pode ser mesmo, diário, inventário das coisas que eu não pude ficar. Inventário diário, lembrança das coisas que eu gostaria de ter ficado, e o cheiro e a lembrança da minha mãe que eu não vou deixar passar. E listando. E do que ficou, tentar, de alguma maneira, pegar isso como algo que seja importante para você. Não, já que sobrou isso, é isso que eu quero.
Mas tentar olhar, visitar, passar por todos os cômodos e lembrar de algo que possa ainda estar lá e que para você pode também ter uma importância, diferente daquilo que já não está mais, mas que pode complementar. De tudo que tinha, eu fiquei com isso. O resto está na lembrança, em forma de anotação, está nesse caderno. E quando é possível, vamos supor, posso usar o seu exemplo? Nana, vou usar esse exemplo. Muitas pessoas têm acesso à casa, principalmente depois do enterro. Algumas pessoas passam por lá e levam coisas sem pedir, enfim. Mas quando você tem condição de controlar isso, de repente reunir mesmo as pessoas mais próximas e todos juntos fazerem esse movimento. No caso de um filho, é garantir que o seu marido ou o seu ex-companheiro, se vocês tiverem uma boa relação, possa estar presente. E que, de repente, aquela camiseta do time, que para você não faz diferença, mas que para ele não faz, que para ele faz, que ele possa levar. E que você possa ficar, de repente, com aquele porta-retrato ou com outras coisas que faz sentido para que haja esse equilíbrio e que todos tenham direito de ficar com alguma coisa importante, que traz uma memória boa, que traz um momento de quentinho no coração, quando visto e lembrado e sentido. Esses dias a minha paciente estava falando que ficou com um vidro de perfume. E que quando a saudade aperta, ela espirra no ar. E ela toma muito cuidado para não acabar. Então, olha o quanto que isso abraça e conforta quando a ferida está escancarada. E eu imagino que todas vocês, de uma forma ou de outra, acabam pensando em algo que ficou guardado, em algo que poderia ter ficado guardado. E se ficou, por alguma razão, tentar simbolizar isso de outra maneira. De repente, até comprar algo parecido e falar, olha, eu lembro muito disso, eu não tive a oportunidade de ficar. Isso aqui está aqui para significar algo, para simbolizar algo. Porque nesse movimento de fazer a caixinha, como a Sônia disse, se eu não me engano, foi a Sônia, é como se fosse o diário das lembranças mesmo. Nana, e você pode, inclusive, juntar com outros pertences, o livrinho, o diáriozinho, e colocar numa urna, num baú, numa caixa. Inclusive, as coisas que eu tinha aqui, eu ganhei dela, e o Vinícius também, da avó, a gente fez isso, colocou numa caixa bonita, como se fosse nosso tesouro, sabe? E você falou uma coisa que eu acabei fazendo intuitivamente. A minha mãe amava rosas, e no quintal tinha muitas rosas, assim, ela tinha uns corredores, e na tribulação, porque eu moro em outra cidade, meu irmão fez uma situação com a casa e passar para outra pessoa, tal, eu não tive esse tempo e na hora nem cabeça para, tipo assim, poxa, eu quero ficar com uma muda da rosa da minha... Sabe essa coisa assim? Mas quando eu voltei lá, que né, não tem mais... que eu falei, eu vou pedir para a pessoa que está morando lá me arrumar uma mudinha. Né? A gente gosta de uma mudinha. Uhum. A pessoa tinha arrancado todo. Aquilo para mim foi um outro luto. O luto do jardim. Interessante isso, né? Nossa, como dói, né, Nana? Me deu assim... E minha mãe gostava muito de um pé de rosa branca. Que ela assim cuidava, e era a rosa branca da rua, ela dava para todo mundo fazer chá disso, chá daquilo, o chá da rosa branca. E demorou para ela conseguir fazer com que a rosa crescesse, né? E esses dias atrás eu comprei uma mudinha de rosa branca. Comprei um vaso bonito branco, que inclusive está do lado de uma plantinha que a Val me deu.
que eu falei para a Val que eu não ia conseguir cuidar. A Val já tá com um monte de florzinha, de folhinha. E essa rosa branca deu o primeiro botão de rosa, gente. Depois eu vou pôr até lá no grupo. E o dia que esse botão surgiu, que foi anteontem, sabe assim, é como se eu estivesse conversando com a minha mãe. Não é o pé de rosa dela, mas foi isso que você falou. Eu fiz aquilo virar um símbolo, né? É para as ela e meninas- por ela, com todo E o as amor. meninas, né, elas fazem com a roupinha dos bebês os ursinhos, né, Rô, Val, Sim, que é uma coisa tem também que tanto eu acho, gente, eu significado. acho aquilo tão precioso, fazer um bichinho de pelúcia com a roupinha, né? A Elaine já presenteou a gente no início do grupo uma vez também com a almofadinha e com a foto dos nossos filhos. Sempre vai existir algo, sabe, assim, para a gente estar Tem asinha? ressignificando, né? Ai, tem. É aqui de Londrina uma mulher que faz. Esse Esse aí cara era a devia passar roupinha o do. contato uma vez. Esse aí é a roupinha, né, Val, que seu filho saiu da maternidade. Essa foi a roupinha que eu coloquei quando ele nasceu, na verdade. Deixa eu pegar o meu. Primeira roupinha que ele usou. Eu tenho uma fornecedora lá de Porto Alegre. Eu ia falar Santa Catarina, mas ela tá para além ainda. E é com essa asa, é isso mesmo, olha só. Olha, camisa xadrez, calça jeans, a camiseta do super-homem por baixo. Tá pensando o Que quê? todas Olha, essas peças eram dele, né? todas. É Esse ele isso. já tinha uns 4 aninhos, as últimas roupas que ele usou. É muito É uma gostoso, forma sabe? de Assim, é uma forma. materializar, né? É, E é é bom porque engraçado você isso abraça é e você engraçado sente o isso que a Nana cheiro. estava falando, que quando eu aluguei a minha casa também, e o menininho ia dormir no mesmo quarto do Matheus, sabe? Eu me sentia assim, ai meu Deus, tô traindo, né? Tipo, uma criança vai dormir no quarto do Matheus e ele não tá aqui. E eu consegui deixar vários sapatinhos para ele, roupa, mas muita coisa eu guardei também, assim, tá em cima do telhado até hoje. E eu não consigo tirar a bicicleta dele e algumas peças de roupa tá em cima do telhado. Eu sei que tem muita gente precisando, mas eu ainda não consigo e tá tudo bem. Uma vez no Você Mães da sabe, Esperança, Rô, foi uma moça, uma mulher, 15 anos o quarto ficou do mesmo jeito. 15 anos e tá tudo bem também. Aí as meninas que ela adotou, quando fez 15 anos, que ela adotou logo em seguida, falou: "Mãe, deixa a gente remodelar o quarto, refazer". Daí ela deixou porque as meninas insistiram, sabe? E tá tudo bem, né, Bruna? vamos supor, você usou esse exemplo. Vou criar aqui na minha cabeça para que vocês entendam o que sai do está tudo bem. Esse quarto fechado por 15 anos. A mulher, por alguma razão, perdeu o emprego e ela precisa de um cômodo da casa para poder empreender. E ela não tem cômodo vazio. E aí, ela não tem condição de abrir esse cômodo, ela não tem condição de reorganizar esse quarto por não estar pronta ainda. Mas aí ela perde essa oportunidade, ela continua sem salário, ela começa a passar necessidades e ela começa a ter problemas sérios financeiros. É um exemplo de, pera lá, tem coisa que não está muito bem, tem coisa que não está muito saudável. Agora, se esse quarto não faz falta, se esse quarto não representa, no sentido assim de prejuízo mesmo, ela vai conseguir, não interfere em absolutamente nada, e traz essa sensação de completude, de eu preciso disso para dar conta, ou eu não estou pronta para mexer nisso ainda, ou ainda, todos os dias quando eu acordo, eu passo aqui na frente, eu faço uma oração e o meu dia se anima. Qual é o problema? Não existe problema. Vocês percebem a diferença? Claro que eu usei um exemplo exagerado, mas ele só fica preocupante quando ele te prejudica de alguma maneira. Tem sim gente que precisa, Rô. Mas em termos práticos, você não tem obrigação nenhuma.
E ainda que o seu filho estivesse com você, você não teria obrigação nenhuma. Então, não tem por que você gerar uma possível sofrimento ou antecipar alguma coisa que o seu coração não está pronto para fazer ainda. Eu sempre falo, Bruna, já basta a nossa dor. Eu ia falar assim, a gente acaba gerando, né, principalmente as mães, mais culpa. É como se o que as pessoas falam, o que a sociedade colocam, o que os amigos, a família, eu sempre penso assim, a gente tem que tomar cuidado com essas culpas que não são nossas, né? Não são nossa responsabilidade, e a gente entra num lugar de culpa e de vergonha. Porque eu estou dizendo como filha, eu senti vergonha, assim, tipo, poxa, não guarda. Eu estou dizendo isso para as pessoas que às vezes também se livram rápido. Parecia assim parecia que eu senti vergonha de não lutar pelo que era meu, mas não deu nem tempo. E daí as pessoas falavam assim, poxa, mas você não ficou com nada. Então, além de ter sofrido porque não consegui, sei lá, reaver, conversar, colocar um controle, sei lá o quê, ainda a gente tem parece que a gente tem que estar sempre se justificando. Se guarda, é porque guarda. Se não guarda, é porque não guarda. Se acumulou, não se importou, né? Parece que a gente está sempre com culpa e com vergonha de alguma coisa que a gente faz, fora a dor, fora o sofrimento, fora. Por isso que eu não podia começar a falar e conversar com vocês sem contextualizar. Nós somos uma sociedade que não está preparada para lidar com o luto de uma forma saudável. O julgamento vai existir sempre. A questão é o que a gente pode fazer com isso a nosso favor? O que a gente pode desviar e deixar passar? Sabe, levantar o braço, passou, para que não atravesse. Para que, se a gente fizer de uma forma consciente, a gente possa ter condição de falar, olha, isso é seu. Você está pensando isso, você sente dessa forma, mas para mim não serve. Eu não guardei porque eu não tive tempo, e só Deus sabe o quanto eu sofro por isso. Mas que bom que eu consegui colocar uma outra coisa para significar nesse lugar de falta. Muitas pessoas que às vezes não têm condição de chegar e ver um quarto montado, a gente conversa e chega a uma conclusão de que vai ser um ritual simbólico. Então, a imaginação, o cômodo está vazio. Mas a imaginação de tudo que for possível vai existir e o movimento imaginário vai acontecer. Porque é uma forma de se despedir. E que, por mais que pareça bobeira, enquanto você está imaginando dobrar uma roupinha e pôr numa caixa, ou pegar um capacete e pôr em outro lugar, sei lá, estou aqui imaginando, independente da idade, né, da pessoa, conforme você vai imaginando, existe a possibilidade do teu corpo, do teu cérebro, do teu todo estar elaborando. Os estudos mesmo mostram, a ciência mostra que quando você imagina determinada coisa, fica mais fácil materializar, sobra, mesmo que fique só na imaginação, sobra assim um resquício daquela experiência. Então, por mais que seja só na imaginação, você encontrou uma maneira de fazer uma celebração, de fazer uma cerimônia de despedida. Ô, Bruna, eu acho que a Fátima quer fazer alguma pergunta, ela colocou a mãozinha. Me desculpa, Liga seu microfone, Fátima, tá desligado. Oi, gente, meninas, boa noite. Bruna, tudo bom? Tudo bem. Eu tenho 16 anos e abriu 7 anos, 16 anos e 7 meses de luto materno. Carol partiu aos 19 anos. E Carol, ela era assim muito menina. Então ela fazia diário.
Todo ano a Carol tinha o diário, tudo dela era diário, tudo dela era memória, tudo dela era lembrança. Aí sabe aquelas coisas que ela foi num lugar tal, aí ela comeu chocolate tal, ela vai lavar aquela embalagem, pegou tal, e ela fazia daquilo uma referência daquele dia, ou então ela ligava alguma coisa a algum amigo, algum paquera, alguma coisa assim nesse sentido. Bom, eu tenho uma mala de diários da Carol. Carol desenhava, né, lindamente. E como é que eu lido com essa mala? Olha, eu não sei se a gente fica meio pirada quando a gente perde filho, sabe? Às vezes eu Provavelmente. pego. Eu às vezes olho para a mala e penso assim: olha, se meu apartamento pegar fogo, se a casa onde eu estou pegar fogo, onde quer que eu esteja morando, a primeira coisa que eu vou pensar é na mala. A mala se tornou. Eu posso chorar? Claro. Essa mala, para mim, ela é tudo, sabe? Ali tem a muda de roupa que ela partiu, tá lá, a muda de roupa, eu guardo lá direitinho a mala, mas nem sempre eu posso abrir essa mala. Porque para abrir essa mala e pegar, hoje eu vou pegar esse diário aqui aleatório, sabe? Vou abrir. Poxa, nesse dia minha filha viveu isso, nesse dia minha filha passou por isso, nesse dia ela estava triste, nesse dia ela estava feliz. E quando ela escreve ali, estou bolada com a minha mãe, eu e a minha mãe discutimos. Então, por uma bobagem, sabe como é que é? Porque ela queria ir a algum local e eu não queria deixar. Para eu abrir essa mala, eu tenho que estar bem. Eu tenho que abrir essa mala para ir ali matar a saudade da Carol, até mesmo para quando eu ler o que eu não quero. É. Então, é uma coisa que eu falo assim com as minhas primas. Eu falo assim, se acontecer alguma coisa comigo, e aquilo é tão particular, aquilo é tão pessoal, meu e dela, que eu falo assim, se acontecer alguma coisa comigo, eu não quero nem que vocês abram a mala, eu quero que vocês peguem essa mala e queimem a mala. Mas é isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu, na minha opinião, não sei se eu estou certa, eu acho que não deve haver culpas em relação às nossas lembranças materiais, sabe? O tempo que ficar, o tempo que quiser, o que quiser guardar, se for um bichinho, se for uma roupa, se for isso, se for aquilo. Essa é a minha colaboração que eu queria dar para vocês. Eu tenho uma mala Fátima, essas da Carol. lembranças todas são a prova de que existe o amor, de que você Exatamente. continua amando a sua filha, mesmo ela não estando mais de corpo presente. E tem coisa Sim, mais exatamente. bonita? É, A É mala isso, do pois amor. a mala do amor, exatamente. Porque é a mala do é a amor. reconstrução de tudo que vocês viveram É, juntas. eu reencontro ela ali e eu aprendi muita coisa lendo até os diários dela, sabe? Porque às vezes a gente não fala muita coisa para a mãe. Nem tudo a gente fala para a mãe, não é? E muitas vezes eu me deparei ali rindo, me deparei surpresa, me deparei me emocionando, sabe? Os sentimentos dela, né? Olha, é fantástico isso que eu tenho. Nesse ponto, eu agradeço muito a Deus pelo que ela deixou para mim, né? E está ali, intacto. É isso, meus amores. Essa é a E minha guarda, colaboração que eu queria dar para vocês. e guarda pelo tempo que você quiser, precisar, for necessário, e se mudar, leva, e se pegar fogo, Exatamente. carrega. Não, eu já mudei várias vezes. Sempre a mala é a mais importante, sabe como é que é? Eu acho que essa mala, eu acho, não tenho certeza, a mala é a coisa mais importante da minha vida. Essa mala. Val está me dizendo aqui, obrigada, Val, beijo. Eu não sei mexer muito aqui. Mas essa mala é a coisa mais importante da minha vida, sabe? É o meu tesouro. Na verdade, a mala é o meu tesouro. E é É isso. isso. Obrigada. Amo vocês, Ótimo. menina.
Só Oi. uma sugestão, você pode digitalizar os diários de repente, né? Salvar numa nuvem aí, para caso aconteça alguma coisa com a mala, você tenha digitalizado. Gente, que ideia boa, querida. Nunca tinha pensado nisso. Eu tenho que É que eu sou amadurecer essa ideia. bibliotecária. Mas é tanta coisa que tem escrito ali. Você imagina uma mala. Uma mala. E eu não estou falando de uma mala, eu estou falando de uma mala assim. Tudo E eu acho Carol que escrevia. a, Tudo, a tudo. sugestão da Val nem é sobre substituir uma coisa pela outra, muito Ah, pelo contrário, obrigada. é para ter a segurança de que Segurança, se né? algo acontecer, É você ainda vai ter. segurança, exatamente. A segurança, exatamente. Eu penso nisso, sim, sabe? Tá, eu acho que agora eu vou pensar nisso com mais ênfase. Nada é por acaso, né? Deus sabe das coisas. Ai, vocês são lindas. Eu amo estar entre vocês. Obrigada pela Obrigada, partilha, Fátima. amada. Eu acho que é um exemplo muito bom de algo que para você faz Obrigada. sentido. E é isso que A importa. Obrigada, querida. Berê quer falar também, Bruna. Pode A falar, fica à Berê quer vontade. falar. Oi? Oi, Fala, menina, Berê. tudo bem? Tudo bem com vocês? Saudade, tá? Estão Ótimo. escutando? Sim. Ô, Fátima, eu fiquei muito feliz com o que você falou, porque eu também tenho um baú Querida. cheio de diários, que a minha filha também fazia muito diário. Escreveu, Ah, 20 anos, quando ela escreveu um livro, sabe? E tem esses diários. Então, no começo, eu começava a ler e eu chorava muito, né? Daí eu ah, continuo em fazer as leituras, eu também guardo eles com muito, muito, muito carinho mesmo, né? Até eu fico no centro, pois nas Caxias, procurando um baú maior, bonito, assim, sabe? Para me colocar. Mas por enquanto ele está num baú bonito também, mas um pouco menor. E os desenhos, eu fui ali na Maranhão, na Rua Maranhão, e mandei colocar em quadros. Então tem uns 20 quadros do desenho dela, né? E ele fez um quadrinho, porque embaixo ela assinava o nome. Então ele fez um quadrinho com o nome dela, sabe? Então eu fiz uma parede toda cheia dos quadros que dela, sabe? lindo, Então, eu me que identifiquei muito lindo. quando você falou, fiquei muito feliz, sabe? Assim, Ah, querida, uma que coisa ideia só linda. minha, né? Mas eu acho ainda que eu tenho que amadurecer no sentido de não chorar tanto quando eu leio os diários, sabe? Assim, aí esses É dias minha normal. amiga tava olhando fazendo faxina na casa dela, e ela mandou um desenho da minha filha que ela tinha feito num jantar na casa dela há uns 10 anos atrás. Aí eu chorei muito, 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 muito. Imprimi e coloquei lá, sabe? Muito feliz. Ah, E a minha filha chama Carolina também, né? Carol também, sabe? Olha a só. minha também, Carolina. Que Muito, coisa não, linda, amiga. bacana. Que Eu coisa me sentia meio doida, sabe? Assim, quando eu fiz os quadros, assim, o pessoal do meu time, você é louca? Eu disse, não, eu quero esses quadros, assim, sabe? Aí O eu vou Berê, chorar colocar. não tem problema. É, Chora, né? põe Então, pra cada vez fora. que eu leio eles, eu choro. Porque também, gente, sabe que a minha filha, ela fez assim, ela escreveu lá assim, por exemplo, assim, como que vai estar o mundo em 2000, nos anos... Ela fez uma Ah, previsão, sabe, assim. E o gato, mãe, como tá o gato, e a minha irmã, como tá a minha irmã, elas que iam tratar, sabe? Então, ela foi fazendo essa previsão, assim, meio... E escrevendo as coisas assim, mãe, quando você puder, você viaja, leva minha irmã para tal lugar, assim. Ai, mãe, não fica preocupado com as coisas, procura ficar bem, então é muito bacana, assim, sabe? Assim, é uma forma de. E aí, assim, desses diários da minha filha, quando ela começou a escrever, eu tinha uma amiga em Maringá, então ela customizava caderno. E ela mandava todo mês um caderno, porque minha filha, quando começou o tratamento de câncer, ela não aceitava psicólogo. Então, ela começou a escrever nos diários mesmo, né? Ela fazia desenhos aham. da Turma da Mônica e fazia esses diários, começou da Turma da Mônica, fazia outros desenhos também, né? E aí, o que que eu fiz? Eu passei uma semana na casa da minha amiga para aprender a fazer esses cadernos. E ela toda detalhista, ela fazia em pé, toda cheia toda, sabe? Assim, daí eu cheguei aqui e falei, gente, eu vou fazer caderno. A gente, acho que eu já fiz mais de mais de 800 cadernos. Todo mundo da minha vida tem caderno. Toda a minha família, os meus psicólogos, os professores da minha escola, todos os meus amigos têm aquele caderno customizado que lembra o diário da minha filha. E daí, para começar, Que daí bonito. o ano passado
é, criar. Aí eu falava, foram fazer um projeto lá de leitura de diário da Anne Frank. Gente, eu fiz um monte de diário, pensa, todo mundo, todos os meus alunos tinham diário. Aí eu fiz um diário gigante com espelho dente, sabe? Assim, sabe? E daí foi secretário da educação, prefeito e tal, né? E eles também receberam diário, então diário, 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 diário. E, gente, eu não gosto de fazer assim, sabe? Mas veja que você encontrou uma forma de ritualizar, você Então, encontrou e uma aí? forma você transformou num ritual esse seu movimento de fazer os diários, de fazer os cadernos, que é uma forma de se conectar com sua filha que já não está mais aqui. Por meio do que ela gostava, você transformou isso em algo Então, produtivo para Bruna, sabe você. qual que é a minha tristeza? É que eu não consigo fazer o meu. E aí eu queria muito fazer o meu, sabe? Assim, ter um tempo para sentar, para escrever, sabe? E eu não consigo fazer o meu. Mas eu consigo fazer de É um monte de porque jeito. são talentos, amadas, são talentos que são delas, sabe? Não são nossos, não se culpe por isso, nem se cobre. Oi, amor, tudo bom? São talentos que são delas. Eu tenho que tentar tirar a mãozinha, não sei como é que eu faço. Não tem problema. Eu sei que a Cris Sanches também quer falar, levantou a mãozinha. Fica à vontade, Cris. Então, essa história de baú é muito, muito, muito importante, porque o meu filho, quando faleceu, ele deixou uma filhinha que ele não chegou a conhecer. E eu me preparo para fazer um baú com as lembranças dele, para deixar para ela, sabe? Para contar para ela quem era o pai dela, quem foi, o que, que ele fez de bom, sabe? Tudo. Então, assim, eu ainda não consegui separar as roupas dele, tá tudo lá na Alice. Para dizer que eu não tenho, ela trouxe, logo em seguida, ela trouxe umas 3, 4 peças aqui, trouxe o distintivo da polícia, que ele era policial civil em Blumenau, que é o meu tesouro que eu guardo com o maior carinho. Tem a arma dele, que ainda está em processo judicial, e a gente quer guardar, muito embora todo mundo diga para eu não guardar, que, né, mas enfim, Guarda num cofre. é mas é uma burocracia para eu ficar com ela, porque eu tenho que ter porte de arma, sabe? Eu não tenho estrutura para tirar um porte de arma hoje. Então, assim, daí é um amigo dele, do Gui, se prontificou a ficar com ela, guardar, sabe? Mas, assim, a arma eu não queria dar para a Luísa, nada. Mas, assim, eu quero fazer um baúzinho para ela, de tudo, sabe? As fotos de criança dele, mas outro dia eu peguei para olhar as fotos, não dei conta ainda, sabe? Mas eu vou fazer esse baúzinho para ela, vou guardar todas as fotos dele, de quando ele nasceu, até o dia que ele partiu, sabe? E ainda tenho, assim, vontade, vou fazer também, mas para os amigos que têm uma foto com ele, contar sobre aquele momento com a foto junto, sabe? Para eu pôr tudo isso num caderno e dar para ela, sabe? E eu falo assim, o dia que eu partir, vocês me juntem tudo que era dele e dê para a Luísa, sabe? Assim, para ela ter conhecimento de quem foi o pai dela, sabe? Ele não está aqui, ele não teve esse privilégio de conhecê-la, mas ela vai conhecer quem é o pai dela. E enquanto isso estiver com você, que seja também uma forma de vincular a sua relação com a dela, por meio dele. Uhum. Claro que em algum momento isso vai ser herança para ela, mas que você possa apresentar essa caixa, falar, olha, a vovó fez, era do papai, a vovó fez para É. você, em algum momento vai ser seu. E mostrar, enquanto ela está na sua casa, ela está de visita, olha, ele aqui, isso era dele, isso a gente viveu em tal momento, e contar a tua versão Isso, da história, né? Para que ela não é fique isso que só eu com o quero que é fazer. visual, mas para que ela fique com a sua emoção, para que ela fique com o tom da sua voz, para que ela fique com o carinho que você passa nessa descrição também. Claro que tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, porque assim é muito difícil, né? A gente sabe o quanto é difícil, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter o tempo certo. E eu tenho um outro assunto, assim, muito pendente, que todo mundo diz que eu tô louca, mas é uma coisa que eu quero fazer. Quando ele partiu, não me consultaram, simplesmente prepararam todas as papeladas, porque ele estava morando em Blumenau e tinha aquela burocracia para trazer, tinha que saber onde ia enterrar.
e eu não queria que enterrasse ele onde ele está enterrado, porque é um cemitério que eu não gosto. Toda vez que eu vou lá, eu falo, gente, não me enterrem aqui. E enterraram ele lá. E eu quero retirar de lá. E todo mundo fala, não, imagina, agora já passou, vai passar 3 anos, você vai mexer com isso, vai sofrer de novo. Sabe, assim, as pessoas não entendem que é muito mais dolorido para eu ir lá num lugar que eu não goste do que eu tirá-lo de lá e colocar num lugar que eu quero colocá-lo, sabe? Então eu falo assim, independente se as pessoas achem certo ou não, é o que eu vou fazer quando der o tempo que eu possa fazer. Tem uma burocracia para isso, né? Tem um tempo Tem mínimo, que esperar né? 3 anos, Uhum. assim, não tem como. E assim, a gente corre o risco, porque aquele é um túmulo de família. Deus o livre, falecer alguém, eu não posso mexer depois também. Então, assim, mas eu falo assim, tudo no tempo de Deus, na hora dele, né? Se for para fazer, eu vou fazer. Mas assim, a gente ouve muita crítica, né? Ah, para que vai fazer isso? Para que vai mexer com isso, sabe? Mas as Porque para pessoas mim não é entendem. importante. É, exatamente. Eu Faz falei, sabe sentido, assim, porque eu vou ficar em é, paz. sabe? Então, é assim, eu acho que a gente realmente tem que fazer o que traz alento para o coração da gente, né? Sim. E mais uma vez eu reforço, não tem como entender que a gente precisa batalhar pelo nosso desejo e batalhar por ele sem entender o nosso contexto social. Eu acho que o mais importante do que fazer, aqui não tem o que deve ou não ser feito com os pertences dos nossos É, queridos. Não tem certo e errado nesse ponto. Mas o que eu acho que eu queria, se eu pudesse deixar aqui uma frase, seria: é, olhe para você, valide o que você e a sua família sentem, e deixa com que o pessoal lá os de outros fora lide com o que é lá dele. fora, né? É, porque cada um vai pensar de um jeito, cada um vai encarar de um jeito, cada um vai sentir de uma forma, mas na prática, o dia a dia, a convivência, quem tinha era você, era o seu marido, eu não sei se ele tinha esposa, mas são essas pessoas que precisam participar da decisão, né? E não o vizinho do vizinho do vizinho da mãe. É. Aquela prima que você só vê uma vez na vida, né? Porque gente para dar pitaco tem de sobra. Aí a gente, Como diz eu não a sei o nome Elaine, da. Pode pode falar. falar, Bruno. Não, só Não, ia eu ia falar do falar botão aquele do negócio de foda-se. mineiro. É que tem o botão do foda-se que a gente aperta de vez em quando. É isso mesmo. Eu ia falar de um outro jeito, mas eu ia falar a mesma coisa. É de filtrar mesmo, de pôr naquele trecão assim, ó, e só ficar com ouro. Deixar tudo que é ruim, tudo que não serve, tudo que é pedra, que não é joia, que não é precioso para você, que vaze junto com a água e com a sujeira. Uma coisa Então, assim, interessante que, independente, né, Bruna, se a gente perder tudo, achei tão interessante a Fátima falar da mala, e a gente às vezes tem fotos, eu tirei todas as fotos do notebook e guardei no CD, porque o notebook estragou, fiquei com medo de perder as fotos, mas no fundo, tudo tá guardado dentro do nosso coração, sabe? Se a gente pode perder, pode queimar, pode estragar, são coisas materiais que hoje a gente já também, a gente muda nossos valores e aos poucos a gente fala, isso não é nada, assim como eles estão lá no cemitério, foi o último momento que a gente deixou lá, mas ao mesmo tempo também não estão lá, a gente já sabe onde e com quem eles estão, né? Mas são coisas importantes e que fazem parte do nosso processo do luto. Mas é tudo um processo, assim, para a gente vai desapegando até disso também, né? Mas é um longo processo, porque no início dói demais olhar foto, pegar uma roupa. Até hoje, se eu for mexer nesse baúzinho, nessa mala, tirar as roupinhas, é muito dolorido. Mas tá tudo bem, tá ali guardadinho, né? Que é o que é mais importante. e faz parte dos processos, né? Eu acho que, tirando aquelas fases que não é disso que eu quero falar, a fase mesmo de ficar em paz com o que você está sentindo, de ficar com a sensação de que você fez tudo que você podia, de que você guardou todas as memórias que você podia reter, de que você transformou em amor tudo que estava aqui ou aqui,
no começo é importante ter o que pegar, porque isso, de alguma forma, é a materialização da falta, da presença, que não existe mais. E ao longo, eu concordo com você, Rô, que lá na frente as coisas acabam sendo mais simbólicas, né? Talvez não precise ter alguma coisa na mão para lembrar e para sentir, mas para algumas pessoas, no decorrer desse caminho, é importante levar o cheirinho. E deve levar. O que não pode é fingir que não aconteceu. O que não pode é sair correndo e acabar com todas as lembranças. O que não pode é, sem pensar, acabar com tudo. Queimar, destruir, dar fim. Porque isso, em algum momento, a vida cobra. Eu não tenho como garantir, mas os estudos mostram, a prática clínica mostra que o arrependimento de quem não fez por escolha, em algum momento, vem. Então, é isso que a gente precisa prevenir, para que a gente não caia nesse lugar de não fazer as coisas com calma. Porque aí a gente está falando de validar a dor, de respeitar a dor e o processo. Não só, né, decidir ficar ou não com uma coisa, com uma peça de roupa, ou não. Entendem que vai para além? É validar a tua dor, é respeitar o teu momento e o teu processo, que é único, que é diferente do meu. Eu acho que tudo que eu... E obrigada, gente, pela colaboração de você, que deixa sempre muito mais rico, e o exemplo, eu acho que é o que faz a gente entender de fato do que se trata, do que estamos falando, né? Obrigada pela fala de vocês, mas eu acho que eu não tenho mais muito a acrescentar. O que era importante dizer foi dito. Cada um com a sua memória, cada um com a sua lembrança, cada um com a sua personalidade, fica com o que acha que deve, com o que lembra, com o que remete, ou constrói isso da forma que for possível. Acho que esse é o grande ponto, numa mala, numa caixa, num baú, na lembrança, no coração, num drive, enfim, cada um do seu jeito. Deixa ficar. Agradeço muito. Obrigada, amada. Que delícia estar com vocês. Alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Hoje está ótimo. Agradecer e convidar a quem sentiu alguma coisa a passar para frente, né? Tudo isso que a gente aprendeu, acho que tenho certeza que cada um levou um pedacinho, mexeu um tiquinho. Passa esse tiquinho para frente. A esperança só acontece porque a gente espera na ação, né, Rô? A gente sempre fala isso no grupo. A nossa esperança não é a esperança de aguardar sentado, é a esperança na ação. Enquanto a gente se movimenta, o luto vai tomando forma dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo físico, dentro do nosso corpo mental, e tudo que vem, como a disponibilidade da Bruna de abrir sobre esse tema e trazer, né, tanto leque aí para cada uma conseguir colocar um pouquinho, a gente aprender sobre isso, é justamente para a gente ir acomodando. E às vezes a gente não tem nem... A gente vai criando, eu sempre brinco das historinhas, né? A gente vai criando historinhas e sempre entra no lugar do fiz certo, fiz errado, né? E olha quantas possibilidades. Né? Entre o certo e o errado, olha quantas possibilidades. Tem o mundo. Nem certo, nem errado. Inúmeras possibilidades sempre. Obrigado, Bruna. Deixa eu só encerrar, eu queria, se ninguém mais quiser falar, eu queria ler uma frase, que é de um livro que eu gosto muito, e ela me toca profundamente. E eu acho que diz muito mais do que a gente está acostumado a ouvir.
sobre o luto. O luto não tem final, apenas se acomoda no coração partido do enlutado, encontrando um lugar de descanso. Qual livro que é, Bruna? Nossa, Perdeu. para não falar que ele não é de cabeceira, eu guardei ele, eu catei ele hoje à tarde para anotar essa frase. Cadê? Depois você passa Agora pra eu gente. achei. Aqui, ó. Rodrigo Luz. Luto é outra palavra para falar de amor. Eu gosto muito dele e eu tenho, como eu tenho muitas pacientes que passam por um processo de luto muito intenso, até no primeiro filho, tem todo um desdobramento, né? Como eu cuido muito de gestantes, de tentantes, eu tenho me aprofundado muito. Não sou especialista, mas é um estudo que tem feito parte do meu dia a dia, justamente para poder, de alguma maneira, ajudar, sabe? Porque é um assunto extremamente delicado e precisa ser minimamente respeitado, porque não dá para comparar, não dá para minimizar, e precisa ser validado. E só quem sente sabe. Que lindo, Branda. Muito, muito bom, assim, a sua sensibilidade em relação a esse assunto. O quanto é importante, é gostoso a gente estar aqui falando sobre isso, sabe? E você teve uma sensibilidade, assim, por mais que não tenha passado por essa dor sem nome, você soube trazer de uma maneira bem gostosa esse assunto, sabe? E tudo que você disse, assim, tocou no nosso coração, assim, muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço e contem comigo sempre. Eu queria fazer muito mais, queria estar muito mais presente, mas por hoje é o que a gente conseguiu e que bom que foi bom. Obrigada, meninas. Agradeço. Alguém quer falar alguma coisa? Agradecer? Tá tudo certo. Tudo certo. Não, mas agradeceu. Tudo certo. Muito obrigada, Bruna. E apareça qualquer dia, quando der, num grupo presencial Eu vou nosso ganhar o também. chocolate um dia desses, que eu tô sabendo que vai ter. Quem sabe eu consigo. Vou falar pro marido voltar mais cedo. Mas calma, ele vai mudar essa função das viagens e as coisas vão se organizar, se Deus quiser. Tô aqui rezando. Bom. Meninas, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente, viu? Ô, Tchau, Bruna, tchau. Oi. depois se você puder fazer um link com a gravação, porque você acha que foi a única que conseguiu gravar. Tá, inclusive eu ia fechar sem, eu preciso pausar aqui.